Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje temos o privilégio de contar com o Nelson Ramos. Muito bem-vindo às Escolas de Teologia, Nelson. Muito obrigado, Diogo. É um prazer estar cá. Quero-te dizer que admiro o teu trabalho, aquilo que estás a fazer pela divulgação da astrologia em português. Talvez um dia seja ainda mais do que isso e continue a crescer. E é um gosto estar aqui. Muito obrigado, Nelson, pelas suas palavras. E é isso, a conjunto de todos, vamos caminhando, partilhando a astrologia em português, cada um, e vamos embora. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a astrologia vibracional. É muito provável que se calhar não tenhas ouvido falar sobre esta astrologia vibracional, mas é bem está aqui o Nelson. Então aproveita este vídeo até ao fim para perceber o que é que a astrologia vibracional é, como é que ela pode te ajudar se tu és simplesmente uma pessoa que está a se interessar agora por astrologia, ou mesmo astrólogo já com alguma experiência. Percebe mais sobre esta visão, esta forma, este método de olhar para a astrologia. E aí vamos começar se calhar por aí, Nelson. O que é que a astrologia vibracional é? Ora, então, para além desse nome, que eu diria pomposo que tem, de vibracional, Realmente, que é um abrangente e vai tocar tanta coisa noutros temas da vida cotidiana, ela surge como uma maneira de representar aquilo que é uma vibração que pode produzir um som, pode produzir um determinado efeito, uma ligação, porque quando existe uma vibração, cria-se a ressonância. E esse é o princípio base do nome vibracional. A astrologia vibracional surge, não é algo que seja baseado em coisas novas, no fundo, um aprofundamento e um estudo mais alargado, baseado naquilo que são, para os astrólogos e para os entusiastas da astrologia, sabem que são aspectos. No fundo, são as relações de distância angular entre os planetas e os pontos e tudo aquilo que nós representamos no nosso mapa astrológico. E este vibracional tem em si logo um entendimento que relaciona pelo menos duas coisas. Portanto, há a vibração que ressoa, que cria ligações. E estando baseado naquilo que é a astrologia harmónica, que usa a divisão dos 360 graus num número da harmónica que nós pretendemos estudar, o vibracional surge como uma maneira de criar um sistema que seja mais coeso, que seja mais fácil de usar e com um nome que tenha tudo a ver com o princípio da própria prática, que não tem nada de especial, não tem nada de extraordinário e usa como uma linguagem tão básica como a própria matemática, sem querer assustar ninguém. Portanto, não é matemática avançada, é matemática até bastante simples e intuitiva. E eu excelente. creio que muitos daqueles que são os entusiastas e astrólogos vão perceber, então afinal é só isto. E sim, é só isto. Nós podemos falar disso um Excelente. bocadinho Isso mais que vamos depois. ver, deixa-me aproveitar para partilhar contigo no fim não. Daqui a bocadinho já vamos ver um exemplo prático que o Nelson nos trouxe para ver isto na prática. Eu também estou muito curioso, também, por isso vamos ver todos em conjunto esta forma. Eu acho que vou só reiterar isso que o Nelson acabou de dizer. Do que eu percebi, não é uma forma diferente, não são técnicas diferentes, não são métodos diferentes. Se calhar um olhar mais estruturado e mais organizado de olhar os mapas astrológicos, e se calhar vamos tentar perceber aqui uma coisa, Nelson, imaginando que para uma interpretação de uma forma normal, básica, standard da astrologia, quais são assim, as principais três diferenças? Já falaste da questão da vibração, é uma diferença. Queres sacar mais uma ou duas assim, entre uma análise normal? Tal como eu disse antes, o grande foco da astrologia vibracional neste momento é a relação que existe entre os planetas. Ok, Embora esteja em alvo de estudo, e a questão de estudo aqui é fulcral também para a prática da astrologia vibracional. A astrologia vibracional foi desenvolvida também porque fazendo uso daquilo que é as capacidades tecnológicas que nós temos acesso hoje em dia, mas foi desenvolvida também como uma prática que é assente em evidências.
E quando eu digo evidências, são evidências de uma escala maior do que aquilo que nós estamos habituados. Portanto, é uma prática que usa técnicas estatísticas que são utilizadas na pesquisa científica. Portanto, a abordagem acaba por ser semelhante a muitas outras abordagens, como, por exemplo, o estudo da genética, por exemplo, em que existe um tal número de variáveis que existem métodos específicos para fazer este tipo de estudo. E na astrologia vibracional é isso que está a ser feito. Portanto, a astrologia vibracional tenta simplificar o mais possível o número de variáveis possíveis. Okay? E incide sobre os planetas. E os aspectos entre eles, certo? Pronto. Começando por aí, primeiro eliminamos logo ali uma coisa, que é a decisão entre o sistema sideral e o sistema tropical. Não existe propriamente essa discussão. Porque nós estamos a falar dos planetas e das relações entre eles. Onde é que está o ponto vernal ou não, se pretendemos o tropical, se não. Essa discussão acaba por não ser muito relevante para aquilo que nós queremos. Portanto, simplifica logo por aí. Depois, os significados que são dados aos planetas, que são tratados como funções psicológicas, são extremamente simplificados, mantendo o significado do próprio planeta que nós estamos habituados, mas simplificados. Porquê? Porque nós vamos relacionar um conjunto maior de fatores e temos que ter os fatores simples para conseguirmos estudá-los e aplicá-los na pesquisa, certo? E, portanto, pelo menos os planetas principais que toda a gente conhece, Sol e Lua, que não são planetas, mas que nós chamamos de planetas, a astrologia por uma questão também de simplificação, foram estudados e verificados com recurso às biografias públicas que nada têm a ver com a astrologia. Portanto, a questão é começarmos ao contrário, que é, temos uma proposta, temos uma hipótese e vamos verificar com uma fonte de dados ou que tenhamos acesso, que não tenha sido produzido pelo sistema que nós queremos estudar, se conseguimos validar aquilo que é a nossa proposta inicial. Este é o princípio científico e a sua base. E, portanto, há muito trabalho já feito e um imenso para fazer ainda. Portanto, isso é maravilhoso. Existe pesquisa, de facto, a ser feita atualmente com a astrologia vibracional. Porquê? Porque tem um sistema que é homogéneo, que é coeso, que é simples e que o problema não vai estar no sistema, mas vai estar possivelmente na quantidade de dados que nós vamos conseguir reunir e também a qualidade dos dados, porque nós sabemos que a hora do nascimento é um dos maiores problemas que nós temos na astrologia. Ter dados que sejam fiáveis, fidedignos. Aos acertos de hora e tudo mais, mas ninguém está a registrar ao segundo quando é que alguém nasce. Mesmo quando existem os registros de nascimento, nós não sabemos se o médico está a registar exatamente ao minuto. Até pode haver algum mais virginiano que pode fazê-lo. Pode haver outra característica. Isso tudo a dizer é muito importante também perceber que isso é um desafio muito grande para a investigação a nível da astrologia, que é a questão da biografia, porque muitas vezes pode acontecer coisas na vida da pessoa que não são registadas. Tanto a questão da hora é um assunto, mas sobretudo, por exemplo, a nível de previsão de trânsitos, há sempre várias variáveis que não são controláveis que às vezes, por uma questão de falta de apontamento, falta de nota, a pessoa até vive, até experiencia, mas não repara, não tem consciência ou passa ao lado. Então realmente é um tema. Mas voltando à questão da astrologia vibracional, então já percebemos que essa visão é mais, de uma forma, eu vou usar simplificada, não espero não estar a cometer nenhuma incorreção, mas então dá para perceber o quê? Por exemplo, dá para trabalharmos desenvolvimento pessoal através dessa visão, Nelson? Relacionamentos, eletiva, como é que nós depois podemos, na realidade, usar isso na nossa vida? Fazendo um bocadinho mais a ponto, entre aquilo que estás a perguntar, passando por um ponto que tu referiste, que é a questão da ambiguidade que existe na astrologia, como é que nós lidamos com a ambiguidade. A astrologia vibracional também é dirigida para o comportamento. Não tanto
Agora também existe e faz parte do comportamento aquilo que são as características psicológicas, não é? As características psicológicas que relacionam dois planetas, por exemplo, vai-nos dar uma característica psicológica que pode ou não manifestar-se, pode ou não ser registável, mas aquilo que a astrologia vibracional tem, por exemplo, o conceito de um circuito. E um circuito é exatamente isso, só que é um circuito que vai incluir pelo menos 3 planetas. E 3 planetas, e isso está devidamente já estudado, e existe, aliás, está estudado, não há uma certeza. O que nós temos na astrologia vibracional são graus de confiança, porque isto Não só na é astrologia vibracional, eu acho que da forma na vida toda, não é? na As vida certezas são toda, sempre não há subjetivas e certeza. passageiras. Exatamente, não há certezas, mas há graus de confiança que nós conseguimos sedimentar com pesquisa. Claro. Nós sabemos que existe um lado da astrologia que é um bocadinho transcende a própria aquilo que é aquilo que nós adquirimos com os nossos sentidos. Existe toda uma discussão à volta desse tema. Mas, por que não a astrologia ser também manifestável em eventos que nós possamos registar, estudar e fazer pesquisa sobre isso, para ganhar conhecimento, para saber mais. E voltando um bocadinho a isso, a partir do momento que nós temos o estudo ao comportamento, nós aí já conseguimos estudar biografias. Porque aí já existem artefactos, já existem registros que não são criados por nós, que não são Claro. manipulados e Condicionados. apropriados na pesquisa, mas que nós podemos documentar com autobiografias, com eventos que de facto aconteceram às pessoas e que estão registados muitas vezes nos média, e portanto conseguimos cruzar essa informação e ter os comportamentos. E de facto, quando nós conseguimos relacionar 3 planetas, nós conseguimos perceber que as pessoas de facto manifestam aquele comportamento. E criam dados para nós podermos trabalhar. E essa é uma vertente muito grande e uma vantagem muito grande da astrologia vibracional neste momento. E agora, ainda à tua pergunta, portanto, a ponto estabelecida, é o que é que nós fazemos com isto, não é? O que nós fazemos com isso é que quando estamos a falar com alguém, estamos-lhe a dar uma informação que tem lá esse grau de confiança maior. Que tem um estudo. Houve pessoas que se debruçaram, fizeram esse estudo. Fizeram estudos, já agora dou também uma nota, como é que são esses estudos. Isto não se pode só tirar com uma palavra estudos e não se dar um bocadinho mais de informação. Os estudos são feitos por expressões extremas. Ou seja, tal como noutras áreas da investigação, nós vamos à procura daquilo que são as evidências mais extremas. Ok? Portanto, aqueles que manifestam de facto aquele tipo de comportamento que nós queremos observar. Existe uma base de dados, vamos imaginar, de 100 mil mapas, não é? E nós vamos à procura de alguns fatores que tenham em comum aqueles fatores que nós queremos estudar. E vamos verificar se aquelas pessoas daqueles mapas, se os dados estiverem corretos, é a verificação de dados que tem que ser feita, se de facto têm em comum aquilo que nós queremos procurar no comportamento. E, maravilhosamente bem, acontece com muita frequência encontrar-se efetivamente aquilo que nós nos propusemos e calculamos que fosse o comportamento daquele circuito. Vamos imaginar. Portanto, um circuito, o que é? Um trígono, vamos imaginar um grande trígono, não é? Que no fundo é aquilo, o grande trígono, toda a gente sabe o que é, deixa toda a gente maravilhada quando olham para um grande trígono, não é? No fundo é a vibração 3, é a harmónica 3. Se nós multiplicássemos as posições daqueles planetas todos por 3, eles na vibração 3 iam estar todos conjuntos. Certo? Portanto, um mapa vibracional, na verdade, o que ele vai fazer é como se fosse um zoom que nós vamos fazer às posições dos planetas e vamos aumentar e fazer com que consigamos ver melhor qual é que é a relação de distância daqueles planetas. E com isso, com essa informação que acaba por ser verificada e com maior grau de confiança, quando nós estamos a falar com alguém, estamos a falar com mais substância. Estamos a falar com algo que é consubstanciado com evidências.
E aquilo que tem sido encontrado ao longo destes últimos 10, 20 anos é que a interpretação e os significados têm um nível de profundidade muito maior. Eu posso falar da minha experiência já agora e as pessoas querem Excelente. também saber isso. Portanto, nas consultas que eu já fiz usando a astrologia vibracional, quando nós falamos de um comportamento no qual se evidencia bastante, ou seja, o que é evidencia? É ter um conjunto de planetas que estão relacionados num aspecto específico que nos vai dar uma indicação de um comportamento dessa pessoa. E quando nós dizemos às pessoas, olha, você provavelmente tem este comportamento, nós sabemos que estamos a tocar, e quem tem prática de consultoria sabe disso, quando nós tocamos em algo com o qual as pessoas se identificam completamente, há um momento em que nós percebemos que estamos mesmo a falar de algo com que as pessoas se identificam. E essa é a minha experiência com a astrologia vibracional. Eu também já fiz consultas com a astrologia moderna também, e nunca tive uma experiência, e depois isso é também confirmado com os consultantes, que o nível de informação, o nível de detalhe do comportamento é de facto muito, como dizem os ingleses, spot on. É preciso. É como se fosse um bisturi. Estamos mesmo a falar de um comportamento. E muitas vezes são comportamentos que as pessoas, e já sabemos o que é que as pessoas vão fazer numa consulta. Ou vão ter algum tipo de validação, têm algum tipo de problema, querem saber, querem descobrir isso um pouco melhor. Quando nós falamos de coisas concretas que as pessoas conseguem isolar na sua vida e que pode ser um problema, pode não ser um problema, pode ser um talento, pode ser algo que as pessoas às vezes têm dificuldade em perceber, mas será que eu tenho esta capacidade, esta potencialidade, etc. E nós dizemos, sim, está aqui. E há comportamentos que nós podemos falar com as pessoas, e da experiência que eu tive e daquilo que eu vejo com os astrólogos vibracionais, é exatamente esse tipo de experiência. As pessoas sentem-se validadas e é como se houvesse uma consciência maior sobre algo que elas manifestam, e que muitas vezes são manifestações que nem sequer são totalmente conscientes. Mas quando nós dizemos, olha, esta é a sua vibração mais forte, este é aqui que você vai ter, e as pessoas sentem que esses momentos que manifestaram isso é algo que as caracteriza. E, portanto, isso só por si vai ao encontro daquilo que é para que é que isto nos serve, não é? Portanto, para que é que serve uma Então, consulta de só para tentar astrologia? aqui perceber, Nelson, então está muito, muito direcionado a astrologia vibracional para uma questão de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. É muito essa linha da astrologia que é explorada nesta lente, nesta forma de olhar o mapa. É, principalmente Boa. do comportamento das pessoas. Portanto, é sobre aí que tem incidido a pesquisa, é o comportamento das pessoas. E, no fundo, dar ferramentas. Nós sabemos que a astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento, de conhecimento até do próprio mundo, saber o que é que andamos aqui a fazer. Portanto, todas essas questões que assaltam qualquer pessoa que tenha visto na astrologia que lhe pode dar mais alguma coisa que muitas outras soluções não lhe dão. E a astrologia vibracional dá também o que as outras práticas da astrologia dão. Portanto, o que é que acontece? E já agora, talvez antecipando uma outra questão que possas ter, pode ser usada em conjunto com outra astrologia? Pode, perfeitamente. Portanto, Claro. eu acho que seria até um pouco uma criação de um conflito, dizer não, tenho de abandonar tudo aquilo que sabem para saber isto. Obviamente é um sistema que está criado, é um sistema tão simples quanto isto. Existem algumas, por exemplo, a questão das órbitas, dos planetas, isso já são detalhes técnicos que eu creio que não vale a pena estar aqui a explorar, a menos que na demonstração Sim, seja daqui a relevante pouco. fazê-lo. A questão das órbitas, ou seja, tudo aquilo que são as tolerâncias de distância dos planetas, que são as órbitas, é exatamente isso. Portanto, qual é que é a distância para o qual nós consideramos que dois planetas estão relacionados entre si? É tão simples quanto isso. Portanto, existe um sistema para isso. Existe também a questão dos significados dos planetas,
e a maneira como nós vamos construir a nossa interpretação. Tipicamente, nós vamos olhar para uma vibração, vai ser essa que vai determinar o comportamento, e a forma como as pessoas vão manifestar esse comportamento vai estar ditada pelos planetas que estão envolvidos. É Excelente, tão simples quanto isso. E as pessoas, excelente. a astrologia já faz isso, já faz exatamente isso, porque quem usa aspectos já faz isso. Já desde Ptolomeu, que introduziu os 5 aspectos chamados ptolomaicos, que já o fez. Depois existem também as configurações dos aspectos que muita gente usa, desde o grande trígono, a quadratura T, o grande quadrado, tudo isso. A vibracional faz exatamente a mesma coisa. Boa. Se calhar agora é Portanto, uma boa momento para nós percebermos. Já percebi que isso tem uma abordagem relativamente recente da astrologia. E quem desenvolveu, quem foi o mentor desta ideia? Foi um grupo de pessoas? Foi só uma pessoa, Nelson? Conta-nos um pouco mais sobre a história, como é que apareceu esta forma de olhar a astrologia. ora, a astrologia vibracional foi criada, foi dado esse nome e esse sistema pelo astrólogo David Cochrane. Ele agora assume um outro nome, que é Santino Mancuso. Ele mudou de nome, vá lá, mas o nome de nascimento é o David Cochrane. O David Cochrane, ele é muito conhecido na esfera da astrologia mundial. Portanto, ele trabalha na astrologia desde 1972. Portanto, antes de eu ter nascido, e muitos de nós, antes de termos nascido. E, portanto, ele está no cerne daquilo que foi o desenvolvimento mais tecnológico da astrologia nos últimos anos. Portanto, ele é programador, ele é programador de dois softwares que são bastante poderosos, um que é o Sirius e outro que é o Kepler. Portanto, foi ele que desenvolveu praticamente os dois programas. Ele tem um background na astrologia védica. Foi essa uma primeira base que ele teve de estudo da astrologia. Ele tem entrevistas, o que ele fazia, ele chegava ao pé das pessoas em 1970, não sei quantos, e fazia entrevistas sobre as pessoas para conhecer mais, porque na altura não havia assim tantos livros quanto isso, entrevistava as pessoas para adquirir conhecimento. E à medida que ele foi alargando os seus conhecimentos, foi percebendo, especialmente a partir do momento que ele teve contacto com aquilo que foi a astrologia europeia, como por exemplo a cosmobiologia do Reinhold Eberton, que já vem ali no curso que criou, então, a astrologia, a cosmobiologia, não é? Isto no início do século passado. Portanto, depois com o Witte, que criou, no fundo, na escola de Hamburgo, criou a escola uraniana, não é? Com o famoso dial de 90, que no fundo é a vibração 4. Estamos a dividir o círculo 360 por 4. E, portanto, o que é que nós estamos a ressaltar? Tudo aquilo que são quadraturas, tudo aquilo que são ângulos de semiquadraturas e tudo mais, que tem um significado concreto que eu falarei um bocadinho mais à frente. E, portanto, o David teve depois com a astrologia harmónica do... como é que ele se chama? Só um segundinho. Do John Hadley. Peço desculpa, eu esqueço-me sempre deste nome. Não faz mal. O John Hadley lançou um livro sobre as harmónicas, no qual ele se propôs a estudar os estudos dos Goclin. Os Goclin foram aquele, para quem não conhece, foram um casal de médicos que quiseram pôr à prova aquilo que eram algumas interpretações astrológicas da época, e começaram a fazer o trabalho para desconstruir a astrologia. E, portanto, o que é que eles fizeram? Na altura eles podiam fazer isso, reuniram um conjunto de mapas astrológicos, porque não havia proteção de dados como existe hoje em dia, e foram diretamente à origem nos hospitais, ao qual eles tinham fácil acesso, e reuniram um conjunto de dados exatos de mapa de nascimento de um conjunto de pessoas que tinham problemas físicos ou psicológicos, não é? E propuseram-se a estudar isso. Portanto, com essa base de dados, o que o Hadley fez foi, ok, então vamos ver se realmente aquela questão do Marte estar na primeira casa, se está no meio do céu, se de facto tem algum tipo de prevalência, se nós podemos concluir alguma coisa. E o que ele verificou é que, de facto, estatisticamente, haviam algumas posições dos mapas que estavam correlacionados com as profissões das pessoas.
Por exemplo, que muitos médicos, professores estavam não tanto na 10ª casa, mas estavam na 9ª casa, que muitas vezes aqueles que eram desportistas de alto nível não tinham Marte na 1ª casa, mas tinham na 12ª casa. E, portanto, ele conseguiu perceber quais eram os desvios padrões da estatística e perceber que, embora a astrologia não tivesse nas conclusões que os dados apresentavam, mas haviam evidências de que havia algo ali, não é? E, portanto, o que ele fez foi dividir os setores dos mapas em porções, como se fosse uma pizza, não é? Em porções, aquilo que ele chamou as harmónicas. Vamos imaginar, harmónica 9 é dividir os 360 graus em 9 porções e perceber, para as pessoas que tinham determinadas profissões mais relacionadas com a vibração 9, em que grau do mapa é que caíam na vibração 9. E sim, ele encontrou dados, publicou isso, convido toda a gente a ler um bocadinho sobre o assunto, porque nós vamos perceber de que existe, de facto, material para podermos trabalhar em termos da pesquisa e com isso ganhar mais conhecimento. E quando falamos com as pessoas, estamos a falar com conhecimento. Okay? Pronto. Então, o David, o que ele fez foi, ele olhou para aquilo e começou a estudar bastante. No fundo, ele é um nerd como nós. É estudioso. Portanto, estudioso, e gosta de estudar as coisas ao pormenor, com detalhe, e criou o sistema de vibracional e propôs-se estudar, reunindo muitos mapas, estudar as várias harmonias. O John Hadley, o que ele propôs já agora foi que do número 1 até ao 12 nós tínhamos aspectos que usavam o número 2, o número 3, o número 4, o número 6 e o número 12. Certo? Porquê? Porque o semissextil está relacionado com o 12, a oposição está dividida, divide o 12 por 2, vai dar 6, não é? As quadraturas estão relacionadas com o 4, os trígonos estão relacionados com o 3, por aí adiante. O que ele percebeu é que, então e o 5? Então e o 7? Então e o 11? Isto tem expressão naquilo que é o comportamento das pessoas? E ele encontrou que sim. Mas isto também, o Hadley não inventou nada de novo, porque já Kepler fazia isso. O Kepler acrescentou aquilo que eram os aspectos menores, portanto, a divisão do círculo por 5, por 7, e ele utilizou esses aspectos para fazer previsões de meteorologia, que era aquilo que ele anualmente era contratado para fazer pelo rei, da altura, para fazer essas previsões. E, portanto, ele usava esses aspectos menores. E o Kepler é quem nós sabemos, e devemos muito da astrologia ao Kepler, saber, por exemplo, onde é que estão os planetas e onde é que eles vão estar, porque até lá era um bocadinho a adivinhação onde é que os planetas iam estar. E, portanto, ele encontrou as fórmulas para nós podermos calcular para trás e para a frente e saber exatamente onde é que os planetas iam estar. E eu estou-me a desviar um bocadinho. Mas, só para dar um bocadinho de Estás a fazer um bom enquadramento técnico. É muito interessante, porque assim, através dessa tua viagem histórica, é uma coisa muito fascinante, é que às vezes as pessoas pensam que as coisas caem do céu, alguém teve uma epifania, poderá acontecer, não é? Alguém pode ser que tenha epifanias, mas a maior parte das vezes o conhecimento passa do ombro de uns para os ombros de outros e vai passando, e vai passando, e vai passando, e vai passando, e chega até nós, não é? No século XXI, e parece que as coisas surgem assim do nada, mas não, há muita gente que queimou muitas pestanas, pensou muito para poder trazer esse conteúdo até nós. E nós vamos criar cada um, e provavelmente foi isso que aconteceu com o David, agregando mais um bocadinho, agregando uma nova visão, não é? Agregando outra forma. É uma evolução, e ele também inspirado por aquilo que ele conhecia da astrologia védica. Por exemplo, a vibração 7, que está muito relacionada com aquilo que é o nosso trabalho interior de aperfeiçoamento. Podemos comparar, existe alguma ligação da vibração 7 com Saturno, e isto já diz muita gente, não é? Portanto, tudo aquilo que é o nosso trabalho interno de autodesenvolvimento passa por Saturno. Portanto, transformar aquilo que são as nossas experiências e transformar isso em maturidade, não é? Portanto, muitas vezes as lições mais difíceis são aquelas que nos marcam, mas são aquelas que nos vão dar mais capacidade. Maestria, não é? De alguma maneira. Maestria, tudo isso. Portanto, há todo um rol de interpretação que nós fazemos com isso. Por exemplo, a astrologia védica utiliza a vibração 7
Eu chamo um mapa, e eu agora não me lembro o nome, porque de facto não é uma área que eu conheço muito bem, mas sei esta parte. O primeiro mapa que, que a astrologia védica vai consultar quando se trata do relacionamento de duas pessoas é a divisão por 7, ou seja, eles vão dividir todos os signos, vão dividi-los em 7 partes. Isso significa que estão a dividir todo o círculo de 360 graus por 7. E, portanto, o que é o 7? É o compromisso, não é? É o compromisso, é o casamento. Temos que ver isto à luz da cultura indiana, não é? A astrologia védica foi criada no contexto de uma cultura específica, portanto, não quer dizer que tenha o mesmo entendimento que nós temos agora, mas para os indianos o casamento é o estabelecimento de uma parceria entre duas famílias. E é um compromisso muito grande para ser assumido. Portanto, eles já faziam isso há 6.000 anos atrás, mas chamavam-lhe outra coisa. Okay? Portanto, tinham as suas próprias regras, tinham o seu próprio sistema, mas no fundo a astrologia já acaba por estar a fazer astrologia vibracional sem ter esse nome. E, portanto, o David o que criou foi criar um sistema coeso, simples, que as pessoas pudessem seguir para fazer pesquisa e aprendermos mais. Este foi o David, já agora, ele foi presidente da ISAR durante alguns anos, portanto, é alguém que tem um reconhecimento bastante grande na comunidade, com um conhecimento imenso sobre a astrologia, mais do que isso, sobre a história recente da astrologia, portanto, ele conhece toda a gente e trata por todos os grandes astrólogos, portanto ele correspondeu com o David, com o Dane Rudhyar, por exemplo, correspondeu com ele nos últimos anos, portanto correspondeu com uma série de astrólogos que para nós são quase míticos, não é? E portanto ele tem um conhecimento muito alargado e para criar esse sistema, e eu conheço um bocadinho melhor, até porque nós trabalhamos num projeto do software em conjunto. Ele não aceita nada por adquirido, quer ver mais coisas, mas também uma pessoa profundamente espiritual. Portanto, tem essas duas valências, mas ele também acredita que nós não podemos ser só espirituais, temos que ter algumas evidências para isso. A base mais sólida. Nelson, eu acho que de alguma forma já sabemos a história, já sabemos o contexto, agora o que é que nos falta é ver um exemplo. Vamos embora ver um exemplo desse que tu trouxeste a partilhar connosco. Para nós percebermos então. Que eu trouxe, eu fiz no ano passado, agora não tenho feito muito tempo, por falta de tempo não tenho feito isso, mas fiz sobre um personagem que muito nos diz, a nós portugueses, que é o Fernando Pessoa. Portanto, tenho aqui o mapa do Fernando Pessoa e eu fiz uma brevíssima análise do Fernando Pessoa relativamente àquilo que foi um dos grandes livros que ele tem, que é o livro do Desassossego. E o livro do Desassossego, antes de passar para o mapa, fez-me logo pensar naquilo que é a vibração 11. A vibração 11, no fundo, divide o mapa em 11 pedaços. Não 12, porque não 12, vão pensar todos. Mas divide em 11 pedaços. É um constante sentimento que nós temos, cada um de nós temos todas as vibrações, ninguém deixa de ter uma vibração. A maneira como ela se manifesta vai depender da configuração dos planetas que nós temos. A vibração 11 tem a ver com o nosso constante descontentamento com as condições que nós temos atuais. E nós sabemos que uns mais do que outros, e depende dos contextos, nós temos situações em que nunca estamos contentes. Não é? Queremos sempre algo mais, queremos sempre algo diferente. E isso é a vibração 11. Quem leu, eu não li totalmente o livro do Desassossego, mas quem lê uma boa parte do livro do Desassossego, ele fala muito sobre isso. Ele nunca está contente. Aquilo que ele tem no momento não é suficiente. Ele quer ir mais além. E é uma busca incessante. Aliás, ele não acabou o livro. O livro continuou a ser escrito ao longo do tempo, ele nunca o publicou, e é um livro incompleto. E o incompleto tem tudo a ver com a vibração 11, porque nós nunca podemos estar satisfeitos. A nossa insatisfação é uma característica humana. Não é? Quando nós adquirimos algo que nós desejávamos, nós já estamos a pensar na próxima. Portanto, nós nunca estamos satisfeitos. Na verdade, nós nunca estamos satisfeitos. Mas eu vou mostrar aqui o mapa. Eu vou usar já agora o software que criei em conjunto também com o David.
que é o Visual Astro. Está disponível apenas nas plataformas para Apple. Se as coisas corressem maravilhosamente bem, eu iria criar para Android, mas as coisas levam tempo. Mais facilmente será acrescentar e melhorar o que o software está a fazer neste momento, e se as coisas permitirem, criar uma versão também para outra plataforma. Eu vou então partilhar aqui, eu julgo que eu já o tenho aqui aberto, é o mapa do Fernando Pessoa, que está criado para as 15h24. O que ele está no database é 15h20, mas eu vi 15h24, que eu fiz a 15h24 porque é o que um muito conhecido astrólogo da nossa praça está a utilizar. Eu creio que ele fez a correção do mapa, e portanto eu vou utilizar isto, porque de facto o astrólogo a quem eu vi que analisou este mapa está a utilizar isto, portanto eu vou confiar. Portanto, isto é o mapa natal, e portanto aquilo que nós podemos ver aqui é a distribuição dos planetas, e vocês veem que o software tem aqui uma série de números. Basicamente isto o que nos permite é saltar para os fatores vibracionais que nós queremos ver. E eu estava a falar na vibração 11, e nós podemos simplesmente... O que é que a vibração 11 vai fazer? Vai multiplicar todas as posições dos planetas por 11. Não é? E, portanto, ficamos com um mapa diferente, naturalmente. Mas é um mapa que é uma representação, não é um mapa real. Os planetas continuam a ter as suas proporções de distância exatamente inalterados, porque nós estamos a multiplicar pelo mesmo fator. O que isto nos permite fazer é termos uma informação mais fácil de ser lida. E como é que nós lemos isto? Por exemplo, na astrologia vibracional, nós vamos à procura daquilo que são os circuitos, não é? Os circuitos, como eu disse anteriormente, se lembram, vai relacionar pelo menos 3 planetas. E nós já podemos ver que temos aqui 3 planetas. Qualquer entusiasta vai perceber que nós temos aqui uma cruz T, não é? Portanto, nós temos ali o Sol, que temos o Saturno, e temos depois, ali em cima, um stellium, neste caso, que também é um circuito, porque é um conjunto de 3 planetas. O software o que permite fazer é identificarmos logo quais é que são os circuitos que existem neste mapa vibracional. Ele até nos vai identificar aqui com ainda mais importância. Porquê? Porque relaciona não 3 planetas, mas 5 planetas. Okay? E, portanto, nós temos uma oposição entre Saturno e os 3 planetas, portanto Vênus, Júpiter e Mercúrio, e depois vão estar relacionados em trígono com Marte e com Saturno. Como é que nós fazíamos isto em termos de astrologia vibracional? Nós vamos ver aquilo que são as características da vibração, e software até ajuda a fazer isso, porque nós vamos ver, ok, então, o que é a vibração 11? A vibração 11, de uma maneira muito simples, é a nossa inquietude, não é? E é uma inquietude que está em movimento. E voltando isto ao Fernando Pessoa, o livro O Desassossego do Fernando Pessoa é exatamente isso. É um livro sobre a inquietude que ele tem na observação daquilo que se passa à volta dele, de uma maneira filosófica, de uma maneira de tentar compreender o mundo que o rodeia. E, portanto, ele faz uma série de pensamentos, de reflexões sobre aquilo que ele sente num determinado momento. E, portanto, neste contexto de inquietude, insatisfação, querer sempre algo diferente, uma mudança, e ele acaba por ser também esse livro do Desassossego, tal como o nome diz, ele quer uma mudança, ele não está satisfeito com a vida que ele tem e tenta perceber o que é que ele pode fazer para mudar, o que é que seria bom acontecer para que as condições mudassem. Quais são os planetas que nós temos aqui? Eu falei aqui na questão da filosofia. Ora bem, toda a gente vai achar que se tivermos o Júpiter relacionado, essa questão da filosofia, daquilo que é maior do que nós, daquilo que expande os nossos horizontes, vai estar relacionado. E de facto está. Júpiter está relacionado. Para a astrologia vibracional, Júpiter é
esta força que expande e que faz crescer. Nós podemos entender uma série de outras coisas, mas indo ao fundamento do planeta, nós podemos começar logo por aqui. Nós vamos ver também que Saturno está relacionado. E o Saturno, para a astrologia vibracional, que também muita gente vai perceber que possivelmente não seria uma descrição que seria suficiente para a astrologia moderna atualmente, mas indo nuclearmente, Saturno vai remover tudo aquilo que é superficial e vai à essência das coisas, vai ao núcleo central, vai retirar tudo aquilo que é desnecessário. E tudo aquilo que é desnecessário, nós associamos muitas vezes o Saturno com os ossos. Os ossos é o que perdura mais daquilo que é a nossa existência enquanto seres materiais, não é? Portanto, vai perdurar para sempre. É o que é mais essencial, é o que está mais profundo no nosso corpo. Portanto, já percebemos que existe aqui uma relação entre o Saturno e o Júpiter. o Júpiter. E o Júpiter e o Saturno, quando se juntam, significa que há um crescimento sustentado. Há um crescimento que é feito, é controlado. Não há um crescimento descontrolado por oposição. Já agora o software também ajuda a fazer isso, porque nós podemos ver, ora bem, nós temos uma oposição aqui do Júpiter e do Saturno. Então o que é que diz? Quando Júpiter e Saturno se relacionam, neste caso é uma oposição, a oposição já agora é a vibração 2, existe um planeamento, existe uma estratégia. Pronto. Isto relacionado com o livro do Desassossego, não sei se existiria propriamente um planeamento e uma estratégia, porque ele nunca planeou publicar o disco. Mas talvez ele tivesse imaginado que um dia o livro iria ter um fim e que poderia ser publicado. Mas, lá está, ele nunca estava contente com o resultado do livro e nunca o terminou. Obviamente, o livro, se é feito de conceitos, pensamentos e palavras, vai ter Mercúrio, porque Mercúrio faz essas conexões mentais e comunica. Portanto, ele quis comunicar para os outros, a quem lê o livro, sobre os seus próprios pensamentos. Portanto, está muito bem expresso e, portanto, ao haver aquilo que é uma conjunção, neste caso, de Vênus, Júpiter e Mercúrio, vai haver uma escrita que é expansiva, que vai crescer e, de facto, cresce desmesuradamente o livro, porque nunca foi terminado, mas há uma escrita literária. O livro é absolutamente extraordinário em algumas passagens do ponto de vista literário. E quando Vênus e Mercúrio se juntam, criam essa beleza literária de algo que é produzido por palavras, e isso toda a gente vai concordar que Fernando Pessoa era extraordinário nesse aspecto. E, portanto, nós podemos ver também Vênus e Mercúrio aqui relacionados. Está aqui? São os últimos. Portanto, é essa inteligência verbal, a capacidade literária. Atenção que estas interpretações que eu tenho aqui são retiradas dos manuais de estudo da astrologia vibracional, porque existem manuais de estudo. E, portanto, não é difícil de imaginar que aquilo que eu estou aqui a interpretar tenha tudo a ver com a capacidade literária do Fernando Pessoa. Qual é o planeta que nos falta falar? Falta-nos falar aqui do Marte. O Marte que fica ligado a esta oposição por um trígono e por um sextil. E o que é o Marte? O Marte vai ser uma força dinâmica para alcançar um objetivo. Portanto, é o que nos leva à ação, é o que nos movimenta, é o que nos faz executar. E, portanto, o livro foi executado. Ele não ficou nos pensamentos, não ficou na imaginação do Fernando Pessoa. Ele foi, de facto, escrevendo, e o livro é grande, e foi um trabalho de anos. Portanto, mas houve uma fluidez. E esta fluidez tem a ver com o trígono que faz com os 3 planetas que estão ali em cima e com o sextil, não é? E o sextil tem a ver com o 6, e o 6 é o produto de 2 vezes 3. Portanto, por um lado, vai expressar-se fora, que é a definição do 2, e vai criar uma necessidade de fluir. E é o 3 que está aqui.
Portanto, essa necessidade de fluir faz com que ele tenha uma vontade de escrever o livro. Portanto, traduzir por palavras escritas aquilo que ele vai refletindo sobre a vida em si e o porquê dessa vida não estar condizente com aquilo que ele gostava que a vida estivesse. Portanto, esta é uma maneira de ver o 11. Excelente. Alguma pergunta que gostasses de colocar? Eu acho que está ótimo. Já percebemos porque a ideia é. Já agora tenho uma pergunta sobre esta questão das vibrações, mas eu acho que tem mais a ver com a astrologia vibracional do que propriamente com a astrologia, perdão, com a astrologia dos harmónicos, com a parte dos harmónicos da astrologia, do que propriamente com a vibracional. Mas esta divisão, ou esta multiplicação de todos os condicionamentos por 11, depois construiu um mapa novo, que foi aquilo que nós estamos a ver agora. Os condicionamentos natais continuam a ser natais, este mapa é criado. Mas agora, se tu quiseres explorar outro assunto de outros harmónicos, optarias agora por outro número, por exemplo, um 4, um 5, e tu ias ver outro aspecto da personalidade daquela pessoa através desse harmónico. Seria isto, Nelson? Ora, e vou dar um exemplo para isso. Qual é que foi uma das características que mais evidenciou Fernando Pessoa? E ele tinha muitas, não é? Mas aquilo que nós estudámos na escola foi o quê? Foram os heterónimos, certo? Claro. Foram os heterónimos. E, portanto, ele tinha bem mais do que 4. Mas aqueles 4 são especiais e há muito bons astrólogos, especialmente o Paulo Cardoso, e outros que abordam essa questão e como é que os heterónimos surgiram. Já agora o Fernando Pessoa acaba por ser um pouco entendido como um astrólogo que também era poeta, não é? E não o contrário. Mas esses heterónimos foram criações que ele teve a partir de mapas astrológicos que ele criou e cujas personalidades que ele lia nos mapas que criou tiveram uma expressão literária de obras que muitos de nós conheceram e tivemos que estudar no secundário, certo? Ora, onde é que nós iríamos, enquanto astrólogos vibracionais, onde é que nós iríamos procurar essa característica? Na vibração 17. E a vibração 17, que é esta, e de facto não mostra muita coisa, a vibração 17, de acordo com essas pesquisas que foram realizadas, tem a ver com a nossa capacidade de empatia e de nos conectarmos às histórias das outras pessoas. Muitas vezes com participação. E é curioso que o Fernando Pessoa, ele criava histórias, esses personagens dos heterónimos, eles tinham histórias pessoais, que obviamente ele se inspirava com pessoas que ele se cruzava durante o dia-a-dia, e ele conversava muito com as pessoas, não é? E, portanto, ele tentava perceber através dos olhos das outras pessoas como é que era uma vida diferente. E isso pode ser observado como é que cada um de nós, como é que nós nos relacionamos com as outras pessoas. E, de facto, é a vibração 17 que o faz. Mas depois há uma outra camada. Ok, mas então nós podemos nos relacionar com outras pessoas, mas como é que ele acabou por, de certa maneira, conjugar os diversos heterónimos deles e fazer deles quase uma sinfonia, não é? Porquê? Porque nós sabemos, ou pelo menos quem estudou um bocadinho essa parte da Fernando Pessoa, que cada um dos 4 principais heterónimos estão ligados a um elemento, não é por acaso, não é? E, portanto, ele fez mais do que isso. Ele não criou só pessoas, ele criou pessoas e coordenou essa criação de personalidades fictícias, imaginárias, mas que tinham substância e que é extraordinária a maneira como ele traduziu essa personalidade, até da maneira como ele escrevia. E é engraçado que o 17, se tem essa empatia e a história das outras pessoas, o 19 já tem aquilo que são o reconhecimento de padrões, a formação, os arranjos. Por exemplo, como é que se sabe que a vibração 19 tem estas características? Quando foi feita a pesquisa, encontrou-se que as pessoas que tinham a vibração 19 com mais
força, ou seja, com mais aspectos entre os planetas, e portanto aspectos fortes no qual quase todos os planetas estavam envolvidos entre si, eram condutores de orquestras, por exemplo. Eram pessoas que faziam orquestração de grandes organizações. Portanto, eles reconheciam os padrões e aquilo que cada um poderia fazer num todo maior, para um determinado objetivo. Portanto, são excelentes gestores, porque percebem do que é que cada componente faz naquilo que é uma peça maior. E o Fernando Pessoa, de facto, junta a 17 e a 19. Como é que nós vemos isso? É uma boa pergunta que estás a fazer. Neste software há aquilo que é o relatório do mapa vibracional. E ele vai estudar para um número de vibrações e dá-lhes uma pontuação, portanto é uma fórmula que é feita, e faz uma pontuação para as diversas vibrações. E tu já estás a ver aqui que temos aqui uma série de números. E há aqui um que relaciona exatamente aquilo que eu estou a falar. Portanto, a vibração 323, que resulta do produto dos números primos 19 por 17, ou seja, que relaciona e combina estes dois fatores, portanto, aquilo que é empatia com aquilo que é a orquestração, não é? E nós vamos ver este mapa. Carregamos aqui em cima neste botão e temos aqui o mapa. O que é extraordinário neste mapa? E é isto que nós procuramos na astrologia. Nós vemos aqui um grande stélio relacionado, não é? E, portanto, vamos ver aqui um deles que é fortíssimo. Quais são os planetas que estão aqui envolvidos? Temos o Mercúrio, tinha que ser, não é? Temos o Júpiter, que já falámos há pouco, temos Plutão, temos Urano e temos a Lua. Certo? Portanto, estamos aqui os pares e, portanto, todos estes estão a fazer uma grande conjunção ao qual nós juntamos um novo stélio. Ora, nesta vibração que nós temos aqui, portanto, aqui já não temos uma descrição, é um trabalho que teria que ser feito do ponto de vista de pesquisa, mas temos algumas indicações matemáticas que nos permitem já ter alguma ideia do que é que esta vibração é. Mas, indo aos fatores, nós já temos essa combinação que foi aquilo que eu descrevi, e agora vamos ver quais é que são os planetas que aqui estão. Ora, o Mercúrio vai ser o pensamento, vai ser a escrita. Temos a Lua, e a Lua, que é para a astrologia vibracional, aquilo que tem a ver com o passado. Já agora, de uma maneira muito sintética, a Lua traz o passado para o presente, não é? É muito mais do que isso, obviamente, podemos conversar aqui imenso sobre a Lua. Mas, no fundo, de uma maneira atómica, de uma maneira simplista, aquilo que a Lua tem é como se fosse onde nós temos armazenados todas as nossas experiências, obviamente emocionais, são aquelas mais marcantes. E, portanto, tudo aquilo que é o nosso relacionamento com as outras pessoas, com as nossas experiências pessoais, com todo o tipo de emoções que nós sentimos, vai estar armazenado nesta função psicológica que é a Lua, certo? E, portanto, este fator psicológico está envolvido, o histórico, a maneira como até o Fernando Pessoa escrevia nos heterónimos, eles falavam muito sobre o passado, sobre as suas experiências e aquilo que deu densidade psicológica aos heterónimos, que eles falavam da sua própria experiência. E não há nada mais lunar do que isso. Portanto, o Mercúrio vai fazer isso, o Júpiter, nós já falámos, vai expandir, vai aumentar todas estas questões. O Urano, já agora, o que é o Urano para a astrologia vibracional? Agora vou só aqui aumentar um bocadinho, mas o Urano está ali metido no meio. Está ali encaixado, vir ao pé do Mercúrio. Está mesmo ali, porque são conjunções, eu não sei se repararam, mas a conjunção mais próxima que nós temos aqui é o Mercúrio e o Urano, que estão distantes até a distância de 15 segundos apenas. Portanto, eles estão extremamente fundidos. E o Urano tem muito a ver com a vibração 11, que eu já falei há pouco, certo? E, portanto, a vibração 11 tem a ver com a nossa necessidade de liberdade, de fazermos aquilo que nós pretendemos fazer sem estarmos condicionados a fatores externos.
é um monte de outras coisas que nós podemos relacionar, temos os arquétipos e tudo mais, mas essencialmente, e para a astrologia vibracional, é isto. E dificilmente alguém vai dizer que isso não faz parte daquilo que é o significado do Urano. Portanto, o que Fernando Pessoa fez, ele escreveu livremente, ele escreveu aquilo porque simplesmente quis fazê-lo. E quis expressar-se dessa maneira. Eram funções dele próprio. Ele próprio diz isso. São inspirados neles próprios. Ele tratava estes heterónimos como se fossem irmãos espirituais dele próprio. Portanto, foram inspirados nele próprio e naquilo que ele via no mundo lá fora. Portanto, o Urano vai ter essa novidade, e de facto, que não foi ele que inventou os heterónimos, naturalmente, mas ele torna-se único o trabalho dele por aquilo que ele conseguiu fazer. E depois há o Plutão. E o Plutão torna-nos obsessivos. Torna-nos compulsivos a fazer alguma coisa. E essa também é uma expressão do Fernando Pessoa, porque dizem que ele era visto sozinho numa cadeira, lá num café, simplesmente a escrever. E não se relacionava com mais ninguém. Portanto, era algo que ele fazia de uma maneira muitíssimo absorvida. Aproveitando, tens aqui o software aberto, Nelson. Volto aqui a reforçar uma coisa que o Nelson falou há pouco, mas se calhar passou um bocadinho desapercebido. Este software, nós estamos a ver, o Visual Astro, foi desenvolvido pelo Nelson e por esse senhor, por visto, David, que desenvolveu a astrologia vibracional. E Nelson, quem quiser saber mais sobre o teu software, falas um bocadinho mais disso. Onde é que ele está disponível? Como é que as pessoas podem instalá-lo? Sim, ele está disponível na App Store. Pode ser simplesmente pesquisado. Ele é gratuito. Para uso. Portanto, todas estas funcionalidades que eu mostrei, são apenas algumas delas, podem ser utilizadas livremente e podem descarregar sem qualquer tipo de custo. Existem algumas funcionalidades que são funcionalidades de baixo custo que podem ser adquiridas, como por exemplo este relatório aqui, de facto tem um custo, mas estamos a falar de 9€. É uma coisa relativamente pequena para a quantidade de informação que nós temos. Mas tudo aquilo que tenha a ver com o mapa natal, todas as funcionalidades, e atenção que isto não se restringe apenas à astrologia vibracional, por muito que tenha funcionalidades da astrologia vibracional, mas isso foi o que me inspirou para fazer um software que fazia aquilo, que pretendia fazer aquilo que nenhum outro está a fazer. E, portanto, é uma ferramenta muitíssimo útil para nós visualizarmos aquilo que a astrologia vibracional nos permite observar. Há muitas outras coisas aqui e, portanto, para não estender mais, isso poderá ser tema para outra conversa, num outro contexto, eventualmente. Mas agora aproveito para dizer isso que o Nelson acabou de dizer e vou voltar a reforçar, que isto também dá para a astrologia. Quem estuda outros tipos de astrologia também pode aproveitar, configurar, até desativar as opções da astrologia vibracional para ficar com o interface mais limpo e poder usar o software. Então há muitas pessoas que me enviam mensagem de Diogo, onde é que está um software bom para nós podermos usar e instalar. Então, se tu tens iOS ou tens MacBook, iPhone, aproveita este software que é em português, desenvolvido pelo Nelson, super atual, com um grafismo muito interessante e está disponível para tu fazer os teus mapas natais, para fazer os teus estudos básicos e já avançados. Então, está à vontade, aproveita, instala, experimenta, dá o feedback e assim tem aqui. E também já agora passa adiante. Se conheces alguém que está à procura de softwares de astrologia, aproveita e eu recomendo o Visual Astro aqui do nosso Nelson, para poder de uma forma apoiar este projeto que é feito em português e que nós temos que apoiar-nos uns aos outros. Por isso, Nelson, muito obrigado pela tua iniciativa de desenvolver este software. E é isso mesmo, é um software que também está disponível. Obviamente está disponível em inglês, mas tem as traduções feitas em português de Portugal e português do Brasil. Portanto, as duas formas, nós sabemos que existem diferenças entre uns e os outros, mas as duas estão disponíveis para configuração, uso. Na Por configuração. Exemplo, vou dar isto em português, ninguém normalmente vê caranguejo. Claro, câncer. Isto de caranguejo, normalmente está aqui câncer, não é? Portanto, está de facto em português para quem gostar de ver a nossa língua num software. Exatamente, e disponível gratuitamente, porque os softwares, deixa-me só dizer que normalmente os softwares, tirando os astro.com e outros softwares que são em sites, mas a maior parte dos softwares são um valor bastante simbólico. Então tens aqui uma solução bastante interessante, grátis e super atual. Eu acho que isso é maravilhoso. Nós estamos a trabalhar com o software, está a receber atualizações muito regulares.
Sim, é isso. O software tem tido ainda, foi lançado apenas em agosto deste ano, portanto já evoluiu alguma coisa, já foram corrigidos uma série de circunstâncias, que é normal, não é? Portanto, há Claro, sempre claro. coisas que nos escapam no desenvolvimento. Existe ainda um conjunto de funcionalidades enorme para adicionar, seja da cirurgia vibracional, seja para outras. Portanto, o desenvolvimento da vibracional é apenas uma parte, mas já há pesquisa a ser feita, por exemplo, nos pontos médios da proporção áurea, que é um tema extraordinário para ser observado. A aplicação já permite ver onde é que esses pontos se poderão encontrar. Vai fazer muito mais do que isso, que é já dar informação, tal como vimos nos circuitos, em que o software mostra onde é que estão as coisas. Aqui temos também os pontos médios, onde as pessoas podem ver as estruturas de pontos médios desta maneira, e portanto, para quem seguir esta ferramenta de informação com informação que vai para além daquilo que é a parte técnica, portanto, isto está a Excelente. crescer. Portanto, e espero bem que continue a crescer, E e assim isto também seja, acaba por Nelson. ser um projeto de carinho e amor. É isso, eu acho que qualquer pessoa que começa a trabalhar com coisas relacionadas à astrologia tem que começar pelo carinho e pelo amor, que até que de alguma forma se torne compensatório, rentável, demora o seu tempo. Já sabes, É, Visual Astro vai até a App Store, instala. O pessoal do Android tem que aguentar mais um bocadinho, mandar boas energias para o Nelson e também, se calhar, apoiar o projeto para poder um dia chegar a Android. Mas pelo menos agora quem tem iPhone ou MacBook pode aproveitar e instalar isto. Nelson, sobre a astrologia vibracional, quem quiser dar os primeiros passos, tens algum livro, algum curso, alguma coisa que possas aconselhar para poder aprofundar um pouco mais esta área? Pronto, nesta fase, eu tive a procurar, e eu estou neste momento a fazer o curso da Linda Berry, que é uma norte-americana, que tirou o curso com o David também. Portanto, e ela é uma senhora extraordinária com 82 anos, que tem uma frescura mental que é invejável a muita gente que eu conheço com 20 anos. Portanto, ela é simplesmente extraordinária. Qual é que é o problema? O problema é que é dentro do horário norte-americano. As minhas aulas é à meia-noite. E, portanto, terminam às 2 da manhã. Portanto, isso não é compatível com a maior parte dos Das pessoas da normais, das vida das pessoas que pessoas, não trabalham é? e que têm um horário normal de vida. Em horário normal, e nós sabemos que a astrologia acaba por ser um hobby na grande esmagadora parte dos casos. E, portanto, o David dá aulas, há outros professores também que estão a dar aulas. Informação sobre livros, existem uns manuais, por exemplo, deste género, que são manuais de descrições e que têm esquemas e software e tudo. Existem alguns livros também que as pessoas podem adquirir sobre isso, especialmente escritos também pela Linda e pelo David. E a partir do próximo mês eu vou começar um mini curso de astrologia vibracional. Portanto, algo muito simples, passo a passo. Portanto, eu falei ali dos circuitos, vai ser uma aula só para isso. Portanto, para vermos caso a caso, com passos de espera, Com tempo. por muito que haja, por muito que sejam conceitos simples, a absorção desta forma de ler o mapa tem que quase um sistema de osmose. Aquilo Não é? vamos Os ganhando horários de uma forma astrológicos, diferente. não é? É, É que eu tenho é que portanto, ter tempo para ser encaixado. eu vou começar este curso, são 5 aulas de 1 hora e meia, já assim depois de jantar. Pronto. É talvez um horário, pode ser discutível se seria 1 hora ou não. Para já vai ser assim depois de jantar, a partir das 8h30. 5 aulas em que se vai falar primeiro dos fundamentos, a parte dos planetas, o porquê das coisas. Mais ou menos vamos abordar um bocadinho daquilo que eu falei e depois vamos passo a passo. Vamos falar dos circuitos, vamos falar daquilo que uma coisa que eu não falei, que são os isósceles trapezoides. Tem um nome assim completamente Pomposo. Eu sei estranho. que não é um pomposo, mas pronto. É muito pomposo. No fundo, são 4 planetas que estão relacionados por distâncias, que são muito exatas.
portanto, vamos fazer umas figuras engraçadas no mapa, Boa. mas que têm uma expressão mais interna do que aquilo que são os circuitos. Os circuitos, de facto, demonstram e manifestam comportamentos que são tangíveis na nossa vida. Visíveis, não é? Os operatos são coisas que são sentidas interiormente. São mais subtis, dessa maneira. Vamos falar de pontos médios, também, e depois casar, pelo menos, esta informação toda com uma parte muito prática. Portanto, os princípios são tipo 10, 15 minutos, não mais do que isso, e depois vamos à parte prática, não é? Para de facto aprender. O que é que isto pode ser, como falámos, a astrologia vibracional pode ser conjugado com outras práticas, pode ser visto apenas como isto, portanto, não é preciso ter conhecimentos de astrologia, isso é importante também, não é preciso ter conhecimentos de astrologia para aprender vibracional. De facto, não é preciso. Quem sabe da astrologia tem um bocadinho de vantagem, porque sabe, pelo menos conhece os símbolos, sabe interpretar sabe olhar para um mapa e saber situar-se o que é que ele está. Mas como a astrologia vibracional, numa fase inicial, só se trata de planetas, não tem toda aquela parte toda das casas, dos ascendentes, dos meios-céus, dos signos, das interceptadas, de uma série de pormenores que se torna, densifica a informação. Portanto, vai ser apenas sobre os planetas. A experiência que eu tenho, mesmo para a astrologia, porque houve ali uma fase que eu andava a estudar, né? A astrologia vibracional, mas sabia da astrologia moderna. E é interessante como a vertente da astrologia vibracional me deu outro entendimento do que é que a moderna estava de facto a fazer. E havia coisas em comum. Os próprios... só para dar uma ideia, o que é que são os signos? Os signos é a divisão dos 360 por 12. O que é que nós estamos a dizer com isso? É a vibração 12. A vibração 12 é 2 vezes 2 vezes 3. Portanto, o significado do 2 e do 3 estão ali muito representados e vão ter uma manifestação na nossa vida que toda a gente se liga àquilo que são os signos. Excelente. Portanto, há essa parte aí. Nós começamos a ter ali certos vislumbres interessantes sobre a astrologia. E quem quiser saber mais informações sobre o teu curso? Informação está no meu site. Portanto, eu tenho astroup.net. Tem lá um setorzinho de vibracional. Explica lá quais é que são as datas, quais é que são as horas, para quem é que é, como é que vai decorrer, portanto, um bocadinho aquilo que informação diretamente no site. Diretamente no site. Astro.net, eu estou também nas redes sociais, tanto no Facebook, no Instagram e também em outras, eu coloco algumas coisas de vez em quando. Mas vou só aqui reforçar o Instagram, porque o Nelson tem um Instagram em português e tem um Instagram em inglês, então astroup_pt, se quiseres em português, provavelmente vai ser aquilo que vais optar, ou astroup_ inglês, é N, que vais encontrar então o Instagram em inglês do Nelson. É o mesmo, Nelson, é o mesmo, só traduzido. Vais traduzindo. Um gosto esta possibilidade de ver esta outra forma de ver a astrologia, Nelson. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pela tua explicação e volto a reiterar sobretudo pela tua aplicação que nos disponibilizas para a comunidade. Então, seja por uma questão da astrologia vibracional, seja por uma questão da astrologia contemporânea, tradicional, então dá uma vista de olhos nesta aplicação que o Nelson desenvolveu no Visual Astro para poderes então aproveitar e instalar e usufruir e teres o software instalado offline para não poderes estar, imagina estar no sítio, não tens internet, para poderes fazer os teus estudos tranquilos e teres sempre isso no teu computador. Não depende de internet. E já agora, qualquer questões que tenham, qualquer dúvidas, eu estou perfeitamente disponível e respondo sempre o mais rapidamente possível. E normalmente é rápido. Estou sempre ligado, basicamente. Portanto, qualquer contacto, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, até que tenha surgido aqui da vibracional, estejam perfeitamente à vontade. Maravilha. Nelson, muito obrigado mesmo pelo teu tempo. Eu agradeço pela oportunidade, porque também levar também esta prática que é nova. Nós sabemos a astrologia, tal como a humanidade, evolui. E, portanto, não para. Porque nós temos muito a vibração 11 em nós e nunca estamos satisfeitos. Exatamente, eu acho que isso é incrível. Eu acho que das coisas, só para complementar, eu acho que a coisa mais maravilhosa da astrologia é que há sempre uma vertente, um olhar, uma perspectiva, uma técnica, uma especialização que vai te vestir da melhor forma. É só encontrar. Então pode ser que de repente tenhas encontrado na astrologia vibracional uma forma diferente e mais ajustada a ti de olhar a astrologia. Por isso já sabes, se quiseres, faz o curso do Nelson, tem estas primeiras 5 aulas, pelo menos já vai ser uma noção básica e quiçá de repente embarcares com esta forma de ver a astrologia.
Resta-me agradecer aos mecenas do Descobre Astrologia. Muito obrigado pelo vosso apoio. Tenha um excelente dia e continua a descobrir, agora também por esta forma, a astrologia. Um grande abraço, até ao próximo vídeo.